Agora eu vou te apresentar uma pessoa muito especial. E olha só, ela é empresária, ela é gastrônoma, ela é escritora, poetisa, designer de festa e muito mais. Quem será que eu tô falando? Da Mônica Menezes, do Clube da Mônica. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari, pelo convite. É um prazer muito grande. Aqui. Muito bom te receber aqui. A gente sabe que tu tens muito conteúdo para dividir conosco. São 20 anos de Clube da Mônica. 23! 23 anos de Clube da Mônica. Então eu queria saber como que começou essa história. Quem é a Mônica Menezes? Então, Mari, eu venho de uma família da cidade de Tubarão, interior de Santa Catarina. Meus pais, eles já eram do ramo de eventos, né? Então eu nasci vendo meus pais trabalharem, mas lá eles faziam casamentos, formaturas, eventos corporativos, né? Meu pai é uma pessoa muito humilde quando ele nasceu, e ele fez fortuna com minha mãe nesse ramo. Olha só. Sim, então eu me criei dentro de restaurantes. Meu pai chegou a ter 6 restaurantes. Com 25 anos, meus pais se separaram. Eu vi muita discrepância na família. E eu, Mônica, com uma sensibilidade, não queria aquilo para mim. Mesmo tendo tudo, berço de ouro, para mim não preenchia o meu ser. Eu chorava muito, eu vivia muito angustiada. E com 25 anos, quando eu fiz aniversário de 25 anos, eu lembro, foi uma festa poá, branco e preto, na garagem de uma das nossas casas, né, da casa que a gente estava morando. Meus pais já estavam separados. E daí, em agosto, ali pelo... agora, que né, hoje é 5, ali pelo 7, 10 de agosto, eu decidi vir para Floripa. Eu deixei meu carro na garagem e peguei um carro da fazenda, porque eu não poderia manter o meu carro na época, né? Eu ia começar tudo, uma vida sozinha. E eu não tinha estudo. Eu tinha começado a fazer uma faculdade de administração, no qual eu tinha feito o quê? 3, 4 semestres. E como uma empresa familiar, não tem essa questão, na época, né, de compartimentos de empresa, departamento pessoal, tal. Era uma empresa familiar, tudo junto, tudo misturado. E então eu não tinha experiência de mercado nenhum. Eu, por 4, 6 meses, eu procurei emprego aqui em Floripa, né? Comecei a estudar psicologia, porque a minha grande vontade era entender quem eu era, na verdade, né? E ser feliz, né? Eu tinha essa ambição de ser feliz, o como eu não sabia. E daí eu fui em busca, caí no mundo. No princípio eu aluguei um apartamento ali em Coqueiros, na Bel Capela, orgulhosa, não queria nada de papai. E depois houve um problema com meu irmão e meu pai me chamou para uma das casas que ele tinha aqui em Florianópolis. E eu fui para essa casa, comecei a fazer cesta de café da manhã, e uma das clientes, ela disse, ai, aqui é lindo para fazer uma festa. Num dia que ela foi comprar uma cesta, né? E eu não quero mais fazer festa, né? A vida inteira meus pais fizeram. Mas ali eu entendi, nos seguintes meses, eu entendi que essa era uma vocação. Então eu não podia fugir da minha estrada. E fui me especializando. Fui fazendo festa, me especializando com conteúdos, e as pessoas começaram a adorar. O mercado de Florianópolis não existia, então eu construí um mercado. As primeiras festas não tinha mesas, não tinha garçom, era atendimento de copeira. Imagina, 23 anos atrás, né? E esse nosso mercado hoje, as festas são quase casamentos, né? As decorações de festa infantil hoje são obras de arte. Nesses 23 anos, eu conheci uma ciência onde ela me levou a conhecer a Mônica. E eu estive em Riga, na Letônia, na Itália, em Buenos Aires, fiz MBA no Rio Grande do Sul, terminei a minha faculdade de administração na Unisul. E eu digo que eu fiz a faculdade da vida. E eu acho que essa faculdade ela é contínua para o resto da vida. A gente sempre tem que estar aprendendo. E
A minha maior formação é a Faculdade da Mônica, porque eu fui em busca de mim, eu fui me conhecer, né? Eu tenho uma frase que eu sou apaixonada, que é de Sócrates, na verdade de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo. Eu me descobri poetisa e escritora na pandemia, bem ao acaso. Eu não sabia nem escrever. Lanço agora o meu primeiro livro em setembro e me sinto preparada para comunicar esse conhecimento, principalmente o ser que cada um tem dentro de si e muitas vezes não sabe ou não potencializa. A nossa sociedade, ela é feita de homens e mulheres. E para a gente ter uma sociedade melhor, para a gente viver melhor, a gente tem que se melhorar a cada dia. Então, eu sou uma apaixonada pela vida, que não sou material, amo a felicidade, os ótimos momentos e amo potencializar a mim mesma. E com isso eu contribuo com todo o social, porque passa, né? Essa energia positiva que tu conhece um pouquinho, né? Conheço muito e hoje, entendendo um pouco da tua história, eu consigo ter claro como que as festas lá no Clube da Mônica são do jeito que são. É por tudo isso que tu viveu, é por toda a tua história. Então, assim, quando a gente entra lá no Clube da Mônica, a energia é boa, vocês trabalham de forma alegre, feliz, porque tu te realizou. Sim. Tu saiu de um ambiente onde tu tinha muito e ao mesmo tempo nada. Sim. E aí tu foi te conhecer e hoje tu entrega alegria para as pessoas. E isso é muito maravilhoso. Eu tive essa experiência contigo e vejo as pessoas falando do Clube da Mônica. Na verdade, eu não entrego alegria. Eu não posso fazer isso. Eu faço tu sentir a tua alegria. É verdade. Eu não posso fazer uma pessoa ser feliz. Mas eu posso tocar em ti e fazer com que o teu melhor venha. Com aquelas decorações maravilhosas, com comida boa, com a alegria de vocês que contagia lá no Clube da Mônica. Isso é contagiar, isso é campo semântico, é isso que a gente vive, essa energia que transborda, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Verdade. Aquilo que a gente tem de sobra. Então, é por isso que os clientes gostam do ambiente, é por isso que os clientes voltam. Há 23 anos a gente faz festas direto, né? E isso é também uma contribuição para o social, no sentido de que o nosso social é feito por nós, o futuro da sociedade é feito pelas crianças hoje, né? Então, tem toda uma questão humanista, que eu me considero uma empresária humanista, que me agrada fazer o melhor para mim e para o próximo. E, consequentemente, o meio sente isso, né? Mônica, que linda história. Que gostoso conhecer um pouquinho mais de ti. Eu espero que você tenha gostado. E eu já te aviso, a gente vai conversar muito mais com essa empresária maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho sobre o Clube da Mônica, sobre as festas, os pacotes, enfim, sobre tudo que está acontecendo por lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. E até o próximo encontro. Obrigada! Agora eu quero falar com você que acabou de ganhar bebê ou que o bebê já está um pouquinho maior e que você ganhou muito peso. A gente sabe que a gestação muda muito o nosso corpo e o pós-parto também. Só que aí a gente acaba se esquecendo. Isso aconteceu comigo e eu busquei a Magras para fazer uma transformação na minha vida. E hoje eu quero falar justamente sobre esse assunto com a Lu, a nutricionista lá da Magras, que está me ajudando também. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. É uma honra estar aqui presente e representar a clínica, o trabalho das meninas. Lu, quando a gente pensa assim no pós-parto, na mulher que acabou se deixando de lado para cuidar do bebê, aumentou o peso, não conseguiu emagrecer e acabou não se olhando mais, que foi o meu caso quando eu cheguei lá. Exatamente. E já são 5 quilos leve. Exatamente. E não só isso, é autoestima, é tudo. Então eu queria falar um pouquinho para essas mulheres que estão vivendo o que eu vivenciei quando eu cheguei lá até vocês. Tu vê bastante isso acontecer? É bem rotineiro, né? O autocuidado, o amor próprio não é ego, né? Você precisa estar bem para poder chegar bem em casa. É muito importante.
é da rotina, né? Vamos dizer que é 90% do público feminino. A mulher que se esqueceu, que não se olha mais no espelho, que não põe uma roupa mais sensual, aumenta o tamanho da calcinha. Então, todo esse trabalho que a gente faz de forma diária no acompanhamento, né? Não é a saúde em si, é a busca da qualidade de vida, é a autoestima, a recuperação, é você se olhar no espelho e você se gostar. Não é só o peso na balança, é redução de medidas, é aquele cinto que tá mais largo, é a calça que eu vou precisar fazer um ajuste, tudo isso. É a unha que eu volto a fazer, o cabelo que eu volto a pintar. Então, é pequenos detalhes que a gente vai buscando na mulher nessa questão pós-parto e também, né, no decorrer da vida, que é bem comum. Porque eu não estou no meu pós-parto, minha filha já tem 4 anos e eu vivo, então assim, a gente fala, e não só mães, a mulher que às vezes com a rotina de trabalho, casamento, ou se separa, enfim, qualquer que seja o motivo da mulher que se esqueceu. A separação da mulher é um ponto onde ela realmente precisa, ela vê, eu preciso me cuidar. Tem bastante clientes assim. Mas a gente pode cuidar disso antes. É verdade. Né? A gente pode buscar isso antes, né? E de uma forma leve. É a minha principal busca com o cliente, de uma forma leve. Sem restringir, sem criar terrorismo. Como a Mari sabe, né? O processo de emagrecimento ele não precisa ser pesado, ele tem que ser leve. Mas umas melhorias são necessárias. É verdade. Né? A gente não pode continuar comendo tudo que a gente gosta, senão a gente não vai gerar resultados. Então, a gente faz uma melhoria na alimentação. Eu lembro que já começa perguntando assim, o que você não vive sem? Exatamente. Então, ela já dá essa colher de chá pra nós. Eu pergunto, qual que é a tua comida preferida? O que você não vive sem? O que não pode faltar no seu dia, né? E a partir disso ali, eu vou identificando, né? Criando orientação, porque a nutrição, ela é individualizada. Ela precisa ser. Por exemplo, eu não gosto de comer mamão, mas você pode gostar de comer mamão. Eu amo maçã, mas você pode não gostar de maçã. Então, ali a gente já trabalha o ponto da individualidade da nutrição, né? Lu, e assim, ó, o que eu gosto quando eu vou lá, que é um momento que eu tiro pra me olhar. Exatamente. Em todos os sentidos, porque é cheio de espelho por lá. Então, a gente se olha, a gente olha os defeitos. Porque daí, olhando aqueles defeitos, a gente traça com vocês um caminho pra arrumar aqueles defeitos. Pra eu me olhar depois ali naquele espelho e falar, nossa, eu evoluí, eu melhorei, eu tô me sentindo melhor. E quando a gente fala em se olhar, não só olhar para as curvas, mas se olhar mesmo para ter um tempo para a pessoa, para a mulher. Exatamente, né? A gente faz acompanhamento onde o cliente vai 2 vezes na semana na clínica. Não é o ir 2 vezes na semana, é o você se priorizar 2 vezes na semana, né? Eu tenho uma cliente que finalizou, chegou no objetivo, vai lá Nutri, não quero mais ir, não sei o que. Eu falei, fulana, dentro de 7 dias, quando é que você vai se cuidar de você de novo? Ela foi fazer o procedimento, ela voltou, ela parou na minha porta e falou assim, Nutri, você tem razão. Como é que eu posso dar continuidade? Eu preciso dessa pelo menos 1 hora dentro dos meus 7 dias. Né? Eu tive uma cliente médica, gestante, ali no 5º, 6º mês, ela não conseguia se olhar no espelho. Ela não se via grávida, ela não queria estar... Não que ela não queria estar grávida, mas ela se olhava e não via daquela forma. Então foi feito todo um trabalho psicológico da nutrição dentro dela. Claro, procedimento estético, ela fazia essa drenagem, porque na gestação a gente não pode, né? Mas foi feito todo um trabalho de autoestima dela, né? Ganhou filho e tudo mais, finalizou, firme e forte. É isso que eu falo, assim... tu vai lá na Magras, é nutricionista. Não é só nutrição, é muito mais. Exatamente. A gente desabafa lá com vocês, durante os procedimentos estéticos, a gente conversa, a gente conhece outras pessoas lá dentro também. Legal, bem isso mesmo. Troca experiência, é muito bom, é um momento pra gente tirar pra nós. Eu acho que toda mulher merece. Isso, né? Eu falo brincando, hoje eu não sou Nutri, eu sou Nutri-psicóloga. Mas é verdade. Né? Porque a gente precisa praticar, escutar o próximo, né? E entender o que o meu cliente do lado quer. Praticar nele, tipo, o que você deseja, onde a gente vai, buscar a melhor saída. Hoje eu sou uma nutri-psicóloga que tem que arranjar uma solução. Dentro da parte comportamental, claro, né? Lógico. Outra coisa que eu acho fundamental é que você ensina a gente a comer.
Você não vem, é esse o seu plano alimentar. A hora que molhar aquela folha, eu não sei mais o que eu vou fazer. Não, você entra na cabeça da gente, mostra como montar um prato. E aí, se eu estiver no restaurante, se eu estiver na casa da minha mãe, se eu estiver na praia, onde for, eu vou saber pegar um prato e me servir. Isso, eu já trabalhei com essa nutrição de entrega de plano alimentar, é uma nutrição padrão. Aonde quando eu trabalhei dessa forma, o cliente não tinha aderência, né? Fazia semanas, fazia retorno e não via evolução. Eu pensava, poxa, o que eu tô fazendo? O que eu preciso? Falei, cara, eu preciso arranjar a minha forma de trabalho. Foi onde eu me busquei. Me encontrei, na verdade, na nutrição comportamental. Então, hoje o cliente, comigo, ele quer emagrecer, ele quer reduzir gordura, ele quer reduzir flacidez, celulite, estria, papapá. Mas eu quero ensinar ele a comer. Porque eu não quero restringir aquilo que ele gosta e eu quero que quando ele chegue no peso dele, ele mantenha o peso dele, né? Então, hoje a minha busca é essa. Como lembra que eu conversei contigo, ajudo, oriento, busco. Eu não deixo você desistir de você. Esse é o meu objetivo diário com cada cliente. Não deixar ele desistir dele. Porque acontece. Fulano, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Tô aqui contigo. A gente sabe que vai chegar um final de semana que vai ter um churrasco, ou que a pessoa vai tomar uma cerveja, ou que tu vai comer uma sobremesa, vai ter um aniversário. Só que no processo de emagrecimento, na tua vida, não vai deixar de ter comemoração, não vai deixar de ter confraternização, ela vai estar presente. Então, eu trabalho o cliente para ele entender o que ele faz nesse dia, né? Não abusar, o que fazer qual, o que não fazer. E claro, de forma individualizada, né? O que eu posso liberar para um, o que eu posso ceder para outro, opa, vamos tomar um cuidadinho aqui, vamos tentar evitar. Então, é bem individualizado mesmo, né? É verdade, eu sei porque eu vivo, Lu. Obrigada por dividir conosco essas informações, pra gente poder mostrar para outras pessoas o que é a Magras, né? E eu espero que você tenha gostado. E se você sentiu que é pra você, sentiu o chamado, eu senti, e eu fui atrás. E se você tá sentindo também, entre em contato, chama as meninas da Magras do Continente, e olha, eu garanto que vai ser sucesso. A gente vai conversar mais um pouco com a Lu, vai ter mais entrevistas, então vocês sigam nos acompanhando por aqui que tem mais conteúdo. Você já conhece a Baby Boom, a gente já mostrou várias entrevistas com elas, elas trabalham com locação de brinquedos. E hoje, a Vicky trouxe um tema que eu achei sensacional, que é para gestante, isso mesmo, mulher, tá grávida, tá com tempo ainda, porque a gente sabe que depois que o bebê nasce é aquela correria. Então, como se programar durante a gestação para saber o que ela vai precisar ali no pós-parto mesmo, quando o bebezinho tiver um mesinho, enfim, fazer essa programação durante a gestação com a Baby Boom para ir recebendo os brinquedos em casa. É isso, Vicky? É isso aí, Mari. A gente está trabalhando agora com reservas. Muitas mães têm procurado a gente ainda antes do bebê nascer para saber o que eu tenho que reservar, como é que eu posso me programar. Então agora a gente também está trabalhando dessa forma. Porque tem alguns itens, Mari, que a gente não tem grande quantidade. Às vezes a mãe precisa para ontem e a gente não consegue atender e a gente fica com o coração partido. Claro, eu imagino. Então, trabalhando com a reserva, vários itens geralmente são: a mamãe vai ganhar o bebê, não vai voltar para casa, vai para casa da mãe, vai para casa da sogra, porque nesses primeiros dias a ajuda é muito importante. Com certeza. Então, assim, para não ter que desmontar o quartinho, para não ter que levar as coisas para cima e para baixo, para deslocar, já é tanta coisa que se leva com o bebê, né, Mari? Então, o bebê em si já é muita coisa. O bebê já é toda novidade, toda a bolsinha, a mala de fralda, todas essas coisas. Então a gente sabe que dá bastante trabalho. Muito. Agora a gente também está começando a reservar esses itens do tipo bercinho portátil, Moisés, carrinho, bebê conforto, para que a mamãe não precise... Banheira, cadeirinha de alimentação, às vezes, quando o bebê já é maior, já está se alimentando, para a mamãe não precisar desmontar todo o quartinho, levar para casa da avó, levar para casa da madrinha ou para algum lugar que ela queira passar. Então, as mamães já estão nos procurando assim alguns meses antes, dizer: olha, meu parto está mais ou menos previsto para final de maio, final de abril, início de agosto. O que eu já posso me programar? Que legal. Isso. A gente está entregando agora direto na casa das vovós, muitos bercinhos portáteis, principalmente porque é o mais difícil de levar, né? A montagem não é para qualquer um, não é qualquer papai que se vira. A gente já tem todo jeito, todo... Que legal, Vicky. Exatamente, toda a instrução. Depois
Acabou esse período, a gente tira. Para esses itens também a gente é bem flexível, não tem isso de 15 dias de locação, 30 dias de locação. Vai passar 20 dias, a gente aluga 20, vai passar uma semana, a gente aluga uma semana. Porque, Mari, nessa fase, toda ajuda é válida. É verdade. E a gente quer sempre contribuir e tornar essa rotina das mamães o mais tranquilo possível. Eu digo que vocês são maravilhosos e que é a empresa que mais pensa nas mamães, meu Deus. E é realmente isso, assim, ó, quando a gente tá grávida, a gente consegue projetar e programar. Depois que o bebê nasce, a gente parece que perde um pouco desse controle, porque entra lá toda aquela questão hormonal e conhecer o bebê que chora, enfim. E isso acontece muito das mamães irem para casa das vovós para ter esse auxílio. E daí acaba que não tem um berço ou acaba comprando um berço que vai ser só para ali, sendo que já tá o berço lá na casa montado do bebê mesmo. Então, chegar com esses produtos instalados, tudo certinho, vocês colocaram. Mãe, muito obrigada pela ajuda, estamos indo para nossa casa. Baby Boom pode vir pegar. Vai lá, Baby Boom, pega e tá tudo certo. Não tem estresse. Eu acho que uma dica muito importante para esse período é evitar tudo que causa estresse, que vai demandar muita atenção, muita mão de obra. E vocês são perfeitos nisso, porque não precisa, é só pegar o telefone e mandar uma mensagem, não precisa nem mandar um áudio, só escrever um texto e vocês estão lá ajudando nessa parte. Exatamente, Mari. Essa coisa do estresse a gente sempre frisa para as mamães. Elas falam, eu acho que eu não vou precisar. Não, acho que eu vou dar conta sem a banheira, vou dar banho assim. Minha mãe me ajuda, o marido ajuda. Gente, na hora do estresse e que o bebê começa a chorar e que a gente não sabe direito o que fazer, a gente só pensa, por que eu não vi antes? Por que eu não tenho isso? A banheira alta, o berço sim, o que dobra, assim. O que fecha. Então, alugando também, não é comprar. Não é algo que vai perder um dinheiro envolvido. Exatamente. Por isso que a gente fala, Mari, vale alugar. Nem que seja para testar, nem que seja para dizer não gostei. Para dar a chance. Às vezes o bebê chorando, muitas mães falam, ele não para de chorar, não gosta do berço, não gosta do carrinho. Gente, às vezes um bebê conforto que tu não tem, que não precisa porque já usa cadeirinha ou porque não anda de carro, às vezes um bebê conforto é o que o bebê gosta pra dormir. Fica mais juntinho, né? Exatamente. Mais aconchegado. Às vezes uma cadeirinha que acha que não precisa, o meu carrinho é super confortável, o meu carrinho anda bem dentro de casa. Às vezes uma cadeirinha é o que ele fica bem pra tirar um soninho, pra brincar um pouquinho. E aí haja dinheiro pra ir testando e comprando todos esses brinquedos. Todos esses utensílios, todos esses equipamentos. Então, com a Baby Boom, a gente pode locar e fazer os testes. Exatamente, Mari. Também a gente já perdeu a conta de quantos produtos a gente alugou e no final do período a mãe disse, olha, vem buscar, eu gostei tanto que comprei um. Olha só. Então, pra gente isso, contando pra algumas amigas, elas falam, nossa, mas aí tu perdeu esse cliente. Eu disse, não, gente, eu ganhei. Porque ela viu que testar vale a pena, ela viu que pagou uma fração do produto e aí investiu em algo que o filho dela gosta. Então, pra mim, isso, não renovou, não quis de novo, ela comprou, que pena perder esse cliente. Gente, não perdi, ganhei. Não, eu ganhei, assim, a locação ganhou. Terão outros produtos. Exatamente. E aí agora ela já sabe que ela tem que testar primeiro. Exatamente. Então ela vai querer testar tudo que vocês têm pra ver o que ela vai... Não, realmente é só por um momento, esse aqui realmente eu acho que vai usar bastante tempo, então vale a pena comprar. Não vale a pena. Então vocês... eu digo assim, vocês pensam em várias questões. Não é só alocar, não. Tem muita coisa envolvida por trás do propósito da Baby Boom. Exatamente, Mari. Às vezes na correria de empresa, cliente, financeiro e contabilidade, a gente esquece um pouco, mas cada vez que a gente volta aqui no programa e renova toda essa ideia e tudo que a gente faz, renova um pouquinho o nosso propósito, faz a gente lembrar que realmente está no caminho certo. Então é muito legal também essa retrospectiva que a gente faz aqui, é bom pro coração, é bom pra empresa. Porque nós começamos juntos, né? Exatamente, Quando o programa estreou, vocês estavam começando também. E aí eu acompanhei todo o crescimento da Baby Boom e me apaixonei pela proposta de vocês, pelas ideias de vocês. E aí entrou sacola, entrou tanta coisa legal, tantos brinquedos e feedbacks que nós não tínhamos no começo. Exatamente. Feedbacks de tantas famílias. Então, assim, é muito bom poder mostrar para quem está nos acompanhando realmente uma empresa que eu acredito, que eu confio e que eu conheço a essência. Porque vocês, ao longo desses anos aqui no programa, foram mostrando
qual é realmente a pegada de vocês, o que vocês querem proporcionar. E agora, não sei de onde que vocês trazem tantas ideias, trouxesse outra ideia que eu achei sensacional, que é poder ajudar aquela mulher que tá ali grávida e que vai precisar, depois que ela ganhar bebê, de muitas coisas. E aí vocês veem como um auxílio para essa mulher também. Exatamente. Além de a gente ter toda a ideia do consumo sustentável, redução de lixo, tudo, cada vez que a gente diminui um pouquinho o estresse de uma mãe, uma preocupação, cada vez que a gente dá aquela mãozinha na hora que ela precisava, reforça ainda mais o nosso propósito, reforça o nosso trabalho, e a gente vê que é muito mais que aluguel, né? É aquela mão, às vezes na hora que a mãe tá sozinha, quando o pai já voltou a trabalhar, quando não tem rede de apoio, principalmente, a gente atende muita mãe sem rede de apoio. Então, cada vez que a gente consegue oferecer esse conforto, esse afago, esse carinho, é muito mais do que a gente levar uma cadeirinha, é muito mais do que o bebê brincar, é muito mais do que uma novidade, um brinquedinho. É realmente aquele aconchego que várias vezes a mulher se sente sozinha nesse período difícil e que a gente está lá para ajudar assim que é necessário. Que legal, Vi. Que coisa boa poder ter vocês aqui no Minuto Mamãe e Bebê, poder mostrar para as pessoas o trabalho de vocês, que é essencial na vida da gente, que é fantástico. Obrigada por estar aqui conosco, obrigada por nos mostrar tantos brinquedos, por nos mostrar tantas possibilidades, por pensar no meio ambiente, por pensar nas mães, nas crianças. Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima. Obrigada, Mari. Até. Estamos no mês de agosto, o agosto dourado, onde a gente fala muito sobre a amamentação. E a nossa querida ginecologista obstetra, a doutora Márcia, trouxe um assunto que tem tudo a ver com a amamentação, que é a mastite. É isso mesmo, doutora? Bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui. Realmente é um mês que a gente fala muito da amamentação, da importância da amamentação. E hoje eu trouxe um assunto que é aquilo que a gente também tem que falar, que não são só flores, né, Mari? É verdade. Não é só lindo, não é só maravilhoso, as fotos são muito lindas, é bem romântico e realmente é muito especial pra gente que já amamentou, isso é muito especial. Mas a gente tem que falar daquele outro lado que é real e muitas mulheres passam, né? Muitas mamães passam e a gente pode ajudar aqui também dando essa informação. É verdade. E assim, a mastite eu tive 3 vezes. E nem por isso eu parei de amamentar. Então, assim, se a gente tem conhecimento, se a gente tem um profissional bom do nosso lado, a gente consegue resolver a situação e seguir o baile, isso seguir mesmo. A amamentação, que eu acho que esse é o maior objetivo, né? Mas então, assim, pra gente entender, o que é a mastite? Muito bem. Então, existem vários tipos de mastite, mas vou falar em específico aqui da mastite da lactação. Então, quando a mulher está ali sendo preparado o corpo para amamentar, né, as nossas mamas, há uma produção de leite, às vezes um pouquinho antes ali do bebê nascer, em algumas mulheres, que também pode dar mastite, é válido falar aqui, mas o mais comum, claro, quando a gente começa a amamentar. Então, há uma produção desse leite e ele vai pelos ductos e vai alcançar ali a areola, né, onde tem o seio lactífero ali. Só que em algum momento, às vezes na descida do leite ou mesmo na demanda do leite para o bebê, acontece uma obstrução desses ductos. Então, eles entopem e acontece um processo inflamatório. Pode acontecer mais comumente aí nos primeiros 3 meses, né? Pode acontecer durante toda a amamentação, mas o mais comum é nessa descida ali nas primeiras semanas e aí também até o 3º mês aí. É bem comum, mais do que a gente imagina. Quando a gente pensa na mastite, quais são os sintomas? O que a mulher pode pensar? Opa, eu acho que é aquilo que a doutora Márcia falou, eu acho que é mastite. Isso, então normalmente se a mulher começa a ficar com mal-estar, ela tem uma prostração, o corpo fica ruim, pode dar febre, inclusive febre alta. É importante dizer isso, porque às vezes começa a dar febre alta ali no pós-parto, né? A partir do 5º dia ali. E a primeira coisa que vem quando a gente está lá como profissional são as mastites mesmo, né? A mastite da lactação. Então a mulher, ela tende às vezes a ter náusea, às vezes quer só ficar deitada e realmente um quadro muitas vezes de infecção até, né? Existe a mastite aí da lactação, que é essa congestão mesmo, mas também existe essa congestão que pode levar a uma infecção. E às vezes a gente tem até que entrar com tratamentos aí medicamentosos e até em alguns casos drenagem, até internação hospitalar. O que dificulta às vezes a mulher continuar a amamentação, que essa é a nossa grande preocupação mesmo, levar a informação para ela saber que
na maioria das vezes, né, ela não vai precisar parar de amamentar por causa disso. Só precisa ser acompanhada, ser orientada, ser examinada. Esse é o ideal. Então, assim, é interessante a gente sempre falar que quanto antes a mulher buscar ajuda, melhor vai ser o tratamento, mais rápido o corpo vai responder e mais chance de seguir a amamentação essa família vai ter, né? Isso mesmo. Então, começou a sentir um desconforto na mama, um pouquinho de dor, uma ferroada ali, já pede para alguém que tenha essa orientação. Hoje tem bastante consultoras de amamentação, né? Assim como também o ginecologista, né? O obstetra que está ali acompanhando tem essa capacidade, autonomia ali de auxiliar, mas a mulher vai começar a ficar desconfortável. E aí ela tem que procurar sempre ajuda, sempre. Às vezes as pessoas acham que a mastite ela tá ligada com uma fissura mamária. Precisa estar o bico do peito sangrando, que daí empedrou o leite, aí virou uma mastite. Mas a gente tem que explicar que várias causas ali podem gerar uma mastite na mulher, né? Sim, uma das causas são as fissuras mesmo, né? Então o bebê tá ali mamando, principalmente no começo, e então causa como se fosse arranhões mesmo. E aí faz com que as bactérias da pele penetrem, né? O estafilococcus, por exemplo, é o mais comum. Mas não necessariamente seja por fissura, né? É pela apojadura, pela descida do leite. Ou seja, não está tendo uma ordenha, o bebê não está, muitas vezes, conseguindo fazer realmente uma captação desse leite, não está sendo suficiente para o quanto ela está produzindo. Que esse é um dos fatores, né? A mulher produz mais do que muitas vezes o bebê ali está precisando receber. Por isso que é importante também falar até da doação aqui de leite, né? É verdade. Que é algo que tem hoje e que muitas mamães precisam. A gente que tem aí nós trabalhamos na maternidade, a gente vê essa necessidade, muitos bebês na UTI. Então, também é um momento ali de compartilhar e de fazer algo muito bom para um bem comum, né? A gente faz pelo próximo e acaba se beneficiando também. Sim, com certeza. É um dos meios. E quando a gente pensa numa mastite, o que vem pela frente, assim, na questão de tratamento? Isso, a primeira coisa é fazer um acompanhamento mesmo para ver como que tá a pega, se a pega tá correta, que é um dos fatores. Não tem nada melhor do que o bebê para realmente sugar esse leite da forma melhor, mais eficaz, né? Por mais que a gente indique bomba, muitas vezes a bombinha, né? Essa ordenha manual também, mas isso é bem orientado. Mas, às vezes, só mudar a posição do bebê em diversas posições ali, de acordo onde está realmente o engurgitamento, né, já é suficiente. Onde o queixo do bebê mama é o local que ele mais consegue ordenhar. Isso é importante dizer aqui. Então, às vezes, só mudar de posição ali é suficiente. Então, a ordenha correta, de forma orientada, e a mamada também livre demanda, né? Isso de deixar regular, vou contar horário, isso vai contra e acaba levando, às vezes, a mastite. Muitas vezes, só uma compressa fria ali já diminui essa inflamação. E, em alguns casos, quando tem febre, aí sim, normalmente há uma intervenção maior, principalmente febre alta, prostração, depende de quantas horas está sendo esse acompanhamento, essa ordenha. Às vezes é necessário entrar com antibiótico. E aí acompanhar de perto. Porque, às vezes, sim, 72 horas ali de antibiótico a gente não vê um resultado eficaz. Tem casos até que a gente tem que drenar alguns abscessos, né? Entendi. Então, é bem importante a gente ter as informações e eu sempre falo assim que o corpo vai dando sinais. Sim. Então, se a gente sente algum sinal, a gente já buscar ajuda, não tentar consultar pelo Google, buscar ajuda com um profissional, marcar uma consulta, seja com uma consultora de amamentação, seja com um ginecologista, numa emergência, mas buscar ajuda para não agravar a situação. E quando a gente pensa em antibiótico e amamentação junto, combina? Sim. A gente sempre prescreve algo que é condizente com a amamentação, assim como na mastite. A gente pede para que não pare de amamentar, porque o estômago do bebê, né, o tubo gastro do bebê, ele já tem proteção ali, consegue quebrar essas bactérias, então normalmente a mamada na mastite não traz nenhuma complicação para o bebê, então a gente estimula assim que continue amamentando, isso faz parte do tratamento e muito importante, inclusive. Adorei todas essas informações, muito obrigada por dividir conosco. Eu espero que você também tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida ainda em relação à mastite, não busca no Google. Entra em contato conosco, manda mensagem. A doutora Márcia nos ajuda a entender. Entra lá no Instagram dela também. Doutora, qual é o teu arroba? Doutora Márcia, DRA Márcia Rigon.
E lá a gente consegue buscar informações, a gente consegue ver número para marcar uma consulta, e é isso que a gente precisa. A gente precisa de um profissional qualificado cuidando de nós. Sem Google, tá, pessoal? Até a próxima, querida. Até, muito obrigada, eu que agradeço. Quem não gosta de brincar? A brincadeira é essencial para a vida de todo mundo. E quando a gente pensa no brincar junto com a parte educativa, mas como assim? Hoje eu trouxe o Leonardo aqui para falar um pouquinho para nós sobre ajudar as crianças a se desenvolver através dessa parte lúdica, com os jogos, com as brincadeiras. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mariana. Então, obrigado ao pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui no programa. E então hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre o desenvolvimento infantil e a importância de brincar para esse desenvolvimento. Bom, às vezes a gente pensa que o brincar ele é apenas uma atividade colocada assim como um passatempo, e não é assim. Tudo exige alguma fase para você desenvolver. Você tem a criança, ela usa a fralda, você vai, de certa forma, adestrando, treinando para ela tirar a fralda. Você vai treinando a criança para ela sozinha aprender a comer, começando com a colherzinha, passando para o garfo, até que ela vai aprender a cortar o bife dela. Da mesma forma, se você quer que o seu filho tenha um bom resultado na escola, ele tem que passar por fases anteriores que vão desenvolver ele. E, por exemplo, o que a gente podemos ter a respeito disso? Para que a criança ela tenha um bom desempenho escolar, ela tem que desenvolver a atenção dela. Qual é a melhor forma dela desenvolver a atenção no início dessas fases? É brincando com jogos que desenvolvam a atenção dela. Por exemplo, você vai brincar de vivo ou morto com a criança. Ah, parece besteira. É vivo, ficou em pé, morto, abaixa. Mas quando você tem 5 comandos diferentes, vivo, morto, a criança tem que prestar atenção no que fazer e ela tem que ter capacidade de inibir aquela tendência de continuar. Então, são essas brincadeiras que vão fazer com que ela se comporte em sala de aula, preste atenção no que o professor está falando. E da mesma forma, outros aspectos como a linguagem, como o desenvolvimento psicomotor, eles passam por tudo isso. E é através da brincadeira que a criança vai conseguir se desenvolver da melhor forma. Olha como é importante quando a gente fala num universo onde tem muita tela, onde as crianças ficam assistindo por muito tempo televisão, mexendo no celular e ali no YouTube, onde elas não se movimentam muito. Isso atrasa esse processo de desenvolvimento? Primeira coisa que a gente tem que ter noção é a questão das janelas sensíveis. Existe um conceito chamado janelas sensíveis, que diz o seguinte, que existe a melhor janela para que a criança desenvolva a linguagem, a melhor janela para que ela desenvolva uma coordenação motora grossa, uma melhor janela para que ela desenvolva coordenação motora fina, grossa, andar, pular e fina, por exemplo, escrever. No meio disso tudo, ela tem que aprender a rabiscar. Então, são várias janelas. Quando a criança fica o dia inteiro na tela, ela está estimulando qual janela? É um tempo que muitas vezes ele é perdido, em que a criança poderia estar fazendo atividades onde ela está estimulando alguma janela. Por exemplo, quando você está brincando com uma criança de 2 anos, você está realizando um jogo com ela, uma brincadeira dentro de casa. Você com certeza está estimulando alguma coisa com ela que, se esse tempo ela estiver no celular, ela não está aproveitando essa janela da melhor forma. Vamos pegar uma criança de 8 anos. Ela aprende a jogar dama. Ela está empregando os conhecimentos ali de flexibilidade, porque ela tem que ser flexível. À medida que o outro jogador fez uma jogada, ela tem que procurar uma nova jogada. Então, ela tem que saber mudar o seu ponto de vista para jogar. Ela está estimulando. Se ela estiver apenas vendo um filme, ela está estimulando essa flexibilidade? Não. Se ela deixar de estar aprendendo um outro idioma, que trabalha uma questão de plasticidade cerebral muito importante, muito interessante para a vida dela inteira. Se ela trocar isso por um período em que ela está apenas vendo um estímulo visual ali, esse tempo nós podemos dizer que é melhor usado? Não. Claro que a gente entende, eu não sou radical. Eu entendo que a mãe tem hora que a mãe tem que estar ali, o pai está fora, a mãe está ali ocupada e ela precisa que a criança esteja tendo outro estímulo. Uma outra coisa. Isso é aceitável? É. Mas isso não pode ultrapassar limites e parâmetros. Uhum. E esses limites e parâmetros, eles são conhecimento até comum, tem na internet. A criança
Por exemplo, até 2 anos é ideal que nem tenha contato. Depois, devagarzinho vai tendo contato e esse contato nunca pode virar algo assim, que toma aqui o celular, vai ali para a televisão e ocupe muito tempo no seu dia. Ele não pode ser uma atividade prioritária, em hipótese nenhuma. E quando a gente pensa nesse período que você falou, que a mãe precisa dessa ajuda rapidinho, assim, nesse momento, eu acho que a gente também pode escolher o que essa criança vai ter acesso. Com certeza. Como você falou sobre idiomas, sobre cores, sobre formas, se a gente puder optar por um vídeo educativo, por um vídeo que vai ensinar alguma coisa para essa criança, é melhor do que a criança só olhando coisa que... Tem uns desenhos que são só músicas e que nem fala nada. Então, assim, é um tempo que a criança fica só olhando o movimento e não está aprendendo absolutamente nada. Não é só isso, os pais têm que olhar o que a criança está vendo, porque existe até a questão de sensualidade e erotismo que são estimulados antes da hora. É uma janela que ainda não chegou. Então tem que se tomar cuidado com isso. Eu tenho o caso de uma ex-paciente minha que eu avaliei, que ela começou a se interessar, é um caso que a menina tem altas habilidades, e a menina, aos 3 anos de idade, começou a se interessar por ver coisinhas de apresentação de conceitos de inglês. Mostra o elemento, o objeto e fala o que é. E essa menina começou a olhar ali. Essa menina está com 4 anos, ela é praticamente bilíngue já. Então, você sabendo escolher, você pode dar o melhor estímulo, mesmo utilizando um instrumento que não é o melhor. É verdade. E quando a gente pensa em estimular essas crianças, algumas dicas para as mães e para os pais que nos acompanham de o que fazer. A gente sabe que a rotina das famílias é muito corrida, mas com poucos artifícios, o que a gente pode fazer dentro de casa para entreter a criança e, ao mesmo tempo, estimular no desenvolvimento? Eu corro o risco até de ser grosseiro com essa palavra, mas os pais, quando eles optam por ter o filho, é uma opção de vida. Eles têm que dar um jeito. Eu sei de todas as dificuldades e eu não vou ficar, mãe, pai, você tem que dar o seu jeito e dane-se, largue seu emprego. Não, não é isso. Mas ele tem que entender que ele vai ter óbices que vão compensar para a vida toda quando ele vê o filho dele melhor desenvolvido. Ele vai ter que abrir mão de determinadas atividades dele, vai ter que abrir mão de até determinadas horas de sono para desenvolver o seu filho. Existem jogos, brincadeiras. Você não precisa, eu vou procurar tratamento para o meu filho porque ele tem um problema cognitivo, um problema de aprendizagem. Não, o seu filho pode não ter problema nenhum. Você simplesmente está procurando a melhor forma de estimulá-lo. Procurar através de jogos, brincadeiras, isso são informações que existem na internet. A maior parte dos jogos, eles têm aquela idade constando, é porque alguém verificou aquilo ali. E você pode procurar uma ajuda profissional. Por exemplo, se alguém me procura e o filho não tem nenhum problema cognitivo, beleza, eu vou pelo menos poder orientar. Olha, o seu filho está em tal fase, o seu filho está em tal janela, porque a janela ela tem uma idade média, mas cada criança tem o seu tempo. Eu posso observar isso e dizer, olha, nessa janela, nesse momento, o seu filho, você pode utilizar esse tipo de estímulo, é o melhor para essa fase. Então, procure uma ajuda profissional, procure informações na internet. Se o seu filho não tem uma questão atípica, informações da internet são interessantes. Se o problema for uma questão atípica, aí eu já te digo, procure o especialista. E não tenha vergonha de procurar o especialista, porque o cérebro é extremamente plástico. Tá? Vou até saindo um pouco da tua pergunta. Ele é extremamente plástico, então ele permite que você, através de estímulos, você faça até uma pessoa, por exemplo, de idade que teve um AVC, ela pode ser estimulada e voltar a ter um determinado movimento, voltar a falar, por exemplo. Pode não ser 100%, mas ela consegue muita coisa. Então a criança, da melhor forma, também pode ser estimulada, ela pode conseguir alcançar um nível de desenvolvimento melhor. Uma criança com uma situação tanto típica quanto atípica. Um exemplo que eu posso dar é que às vezes os pais olham, poxa, meu filho está com desenvolvimento atípico, se apavoram, têm vergonha, não procuram a melhor forma de desenvolver e até negam. E eu posso dizer que não façam isso porque a negação não vai melhorar a situação da criança. Só vai atrasar, é empurrar com a barriga, é varrer para debaixo do tapete. Uma hora esse tapete será levantado.
E por experiência de vida, apesar do meu problema não ser cognitivo, eu posso te dizer que ter um problema, como vocês podem ver aqui, não é o fim da linha para ninguém. Eu, com 30 anos de idade, eu fui declarado com problema de saúde, eu fui declarado inválido e eu falei, não, eu não perdi esse jogo. Eu vou recomeçar esse jogo de outra forma. E dessa forma, eu trilhei um novo caminho. E eu digo para você, uma criança, ela pode ser desenvolvida por vários caminhos. E nenhum pai, nenhuma mãe deve desistir de desenvolver o seu filho da melhor forma. Ele tem como, existe através de vários tipos de jogos, através de vários tipos de atividades lúdicas ou tratamentos. Existem muitas possibilidades de desenvolver. E espero que aqui esse assunto possa esclarecer isso e que as pessoas muitas vezes parem de empurrar isso, deixem isso de lado, esconder. Hoje em dia os meios estão facilitando muito e o conhecimento neurocientífico ele tem crescido e se ramificado. Então que as pessoas aproveitem isso. Nossa, eu agradeço muito por todas essas informações, para você dividir um pouco do seu conhecimento, da sua história conosco também. E eu espero que você tenha gostado. E eu já te adianto, a gente vai conversar muito mais sobre esses tipos de assuntos e eu tenho certeza que vai te ajudar muito com o seu filho aí na sua casa. Até a próxima! Muito obrigado pessoal. Até a próxima. Você que é mamãe e papai, você brinca com seus filhos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interação dos pais com as brincadeiras infantis, com a nossa fisioterapeuta neuropediátrica, a Júlia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Você está direto com as famílias e vendo as crianças brincarem tanto no teu consultório quanto recebendo relatos desses pais. E eu queria entender como que deveria ser essa relação entre o brincar, mãe, pai e filho. Ótimo. Eu acho que é um tema importante porque muitas vezes eu acho que o adulto não sabe, né, como brincar com a criança. Ou por ser primeiro filho, ou por a criança ter uma preferência diferente do que ele imagina, né, na brincadeira. E eu acho que isso é um assunto bem importante, porque a partir do momento em que o adulto, né, o pai e a mãe entendem sobre essa forma da brincadeira, tudo vai ser melhor, né? Então, uma primeira coisa que eu acho que é importante é que menos é mais. Então, o excesso de estímulos, o excesso de brinquedos ou o excesso de comandos, ele pode ser bastante prejudicial ali para aquele momento. Então, o excesso de brinquedos é, por exemplo, a criança tem uns 30 brinquedos e todos esses brinquedos estão no chão. Isso é um excesso, porque é como se a gente fosse usar um exemplo, assim, para tu achar uma pessoa na praia, assim, no meio de um monte, e para tu achar essa mesma pessoa numa sala com 3, 4 pessoas, onde tu acha mais fácil, né? Agora, por que a criança vai ter que filtrar no meio de tantos brinquedos assim? Né? Então, essa é uma primeira coisa, eu sempre faço essa comparação e daí eles param, não tinha pensado nisso. Então, justamente por isso, porque a criança, ela tá numa fase de descoberta. Daí, de repente, tem uns 30. Até ela conseguir explorar todos eles, vai demorar. Então, ela vai passar de um para o outro e ela vai, muitas vezes, passar só rastreando com os olhos, do tipo, nem sei como escolher, né? É muita informação. É muita informação. E, assim, isso se aplica a crianças até maiores, tá? Não é só de bebê. Porque uma criança, mesmo de 3, 4 anos, não vai conseguir escolher dentre 30. Se tu fizer, por exemplo, um teste com a Martina e tiver uns 30 brinquedos, o que ela vai fazer? Ela vai passar de um pro outro, vai voltar de um pro outro. Ela não vai ficar em um mesmo brinquedo, né? Porque ela quer aproveitar, né? Então, o que a gente fala, que é bastante importante, é o rodízio de brinquedo. Então, tudo bem, a criança ganha, né? Tem um monte de brinquedo, o pai e a mãe quer comprar, tá tudo bem. Mas vamos pensar nesse rodízio, né? Então, vai ter uns 4, 5 brinquedos, e daí ele vai saturar desse brinquedo em determinado momento, e daí vocês vão guardar e vão pegar outros brinquedos. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto, né? E quando eu falei do excesso, eu falei de dois excessos. O excesso de estímulos visuais e o excesso de comando. Porque o excesso de comando seria algo do tipo, a criança tá ali brincando, né?
Pega a bola, pega o chocalho, pega o carrinho, pega o encaixa, pega, joga pra mãe, joga pro pai, olha pra mãe, olha pro pai, agora sorri, manda beijo. A criança, ela para muitas vezes, né? É difícil, Fica excessivo, assim. E daí as crianças têm comportamentos distintos. Tem criança que não faz nada, tem criança que tenta suprir esses comandos todos, tem criança que chora, né? Então, assim, cada criança vai ter uma reação. Nenhuma delas é muito positiva, né? Então, de dar esse tempo para a criança, né? Não tem nenhum problema interagir, é maravilhoso interagir com a criança. Mas assim, do mesmo jeito que com um adulto, se eu tivesse te feito todos esses comandos, tu teria ficado... Eu disse só um pouquinho. É, Eu parei, respira. Fala de novo, tu acha que tu também é apressadinha? Imagina com uma criança, né? Então, olha pra mãe, joga a bola. Espera. Dá esse tempo pra criança, né? Eu escuto muitas famílias assim, Júlia, mas em casa ele não brinca que nem ele brinca contigo. Aí eu sempre pergunto, como que tu pede? Né? Como que tu faz a brincadeira? E a maioria das vezes, a grande questão nesse momento ali é não dar o tempo da criança. Porque a criança pode ter uma dificuldade motora, ela pode ter uma lentificação ali no tempo de resposta, ela pode estar processando para ver se ela quer ou não aquele brinquedo que tu ofereceu, ela pode estar tentando entender qual o brinquedo que está ali na frente dela, motivos distintos. Mas cada criança vai ter um tempo de resposta. Então, não é imediato, né? Ação e reação. Então, tu falou, por exemplo, pega a bola. Espera um pouquinho. Ela vai olhar para a bola, ela vai levar o braço em direção à bola e daí ela vai pegar. E daí depois você fala outra coisa, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala jogar a bola, né? Crianças maiores, as famílias têm bastante essa angústia, assim, né? De querer que a criança jogue a bola. Mas a partir do momento em que a criança pegou a bola, ali, tipo, com 1 ano e meio, assim, ela tá muito feliz que ela tá com a bola. Então, ela não quer jogar a bola. Não faz muito sentido. Então, leva um tempinho até a criança entender. E daí, muitas vezes, tem uma frustração da família ali, do tipo, mas ele não joga bola. Sim, mas é porque pra ele pegou. Então, pra ele não faz sentido ele jogar ainda. Depois vai fazer sentido dessa brincadeira, dessa troca, né? Mas num primeiro momento, ele tava lutando tanto pra pegar, que agora ele quer ficar com ela um pouquinho. E depois vai cair e ele vai pegar de novo, né? Ou depois o pai vai jogar pra criança e ele vai pegar, né? Mas eu acho que o segundo ponto que é importante a gente pensar é isso, assim, do excesso de comandos, né? Então, às vezes é por uma ansiedade, que quer que a criança faça tudo. Outros momentos é porque quer mostrar, né? Então, eu vejo muito relato, assim, de, por exemplo, a criança vai na casa dos avós, e daí os pais dizem, Júlia, lá ele ficou muito estressado, né? Porque daí ele não quis brincar e tal. E eu pergunto como foi. Porque daí a gente queria mostrar, né? Que daí ele já tá rolando, mostrar que ele tá engatinhando, ou mostrar que ele manda beijo, mostrar que ele dá tchau. E às vezes isso é num compacto. Assim, a criança mal chegou e daí acena, manda beijo, rola, arrasta. É uma sequência, assim, que é muito estressante. E eu não sei se tu já teve essa experiência com a Martina, mas muitas crianças, o que elas fazem nesse excesso é dormir. Assim, do tipo, não tá legal, entendeu? Então eu vou dar uma desligadinha aqui, sabe? Principalmente criança ali até uns 2 anos. Tipo, tem muito comando, dormiu. E daí a mãe fala, Júlia, a gente foi no aniversário, entendeu? Daí tinha um monte de gente querendo pegar, querendo brincar e tal. Ele apagou. Por que será, né? Por que será? Poxa, por favor, eu vou dormir, me deixe em paz. Nossa, como me fez pensar e até rever conceitos, porque realmente a gente fica tratando eles como se fosse um robô do circo, assim, né? Vai, olha lá, filha, faz isso, faz aquilo. Que chato, né? Sim, e tu sabe que quando a criança começa a falar não, né? Tem muitas mães que trazem isso assim, Júlia, porque agora eu peço, e daí ele faz que não. E daí ele não pega, ele não me manda beijo. E daí esses tempos uma mãe falou isso, a criança tinha aprendido a mandar beijo, né? E daí chegou um dia e ela falou assim, ele aprendeu a falar não, né? Ele não, quando ele não quer, ele faz que não com a cabeça. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Ele não quer mandar beijo aquela hora e ele faz que não, ele te sinaliza. Não, mas é porque eu queria que ele mandasse. Então, mas ele não quer.
né? Ele tá começando a entender que ele não precisa fazer tudo o que a gente quer, né? E ele não vai precisar mesmo, né? É importante a criança entender essa questão das escolhas, né? Da própria vontade dele. E que quando a criança é menor, ela muitas vezes não consegue sinalizar de uma maneira tão clara, né? E daí ela vai ficando muito estressada. E eu acho que é importante a gente valorizar isso. Ou, por exemplo, quando a gente diz assim, pega esse brinquedo e a criança sinaliza que não. É ótimo, porque é sinal de que ele é capaz de escolher. Ah, então tá bom, tu não quer esse brinquedo, a gente escolhe outro, né? E não, não, mas pega esse brinquedo é tão legal. Às vezes eu acho que é assim, o pai ou a mãe se interessaram pelo brinquedo, a criança não. Qual a vontade que tem que prevalecer naquele momento, né? Será que é a vontade do pai e da mãe? Não, filho, esse brinquedo é muito legal, faz esse agora, sabe? Então, fica uma pressão muito grande para a criança, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente refletir sobre isso, sabe? E isso eu até acho que também tem uma relação com a criança brincar sozinha, de ela ter um momento dela, né? Então, às vezes eu percebo que tem algumas famílias que se sentem cobrados, eu não sei se tu já passou por isso, de tu ter que ficar com a criança o tempo todo brincando. E tem momentos, e eu não sei se tu já passou por isso, que a criança vira de costas pra ti. E que tu vai lá e senta na frente. E daí ela vira de costas. E daí tu vai lá e senta na frente. E daí a gente tem que pensar assim, será que não é a hora que ela quer brincar um pouquinho sozinha? Ela tá ali na imaginação, ou ela tá ali com a boneca, tá com o carrinho, ou tá ali no encaixe dela de boa, curtindo, né? Tem muitos momentos que ela vai demandar, né? Que a criança quer essa troca. Mas o brincar sozinho também é maravilhoso, né? Esse espaço. Ou, por exemplo, quando tu tá ali na cozinha e tu enxerga que ela tá ali na sala e vocês estão no mesmo ambiente, mas cada um fazendo a tua coisa, né? Tu tá fazendo uma comida, tu tá estudando e ela tá ali brincando, né? O quanto é rico isso, né? Para respeitar realmente esses momentos e essas características e não impor, né? De que tem que ser agora, de que tem que ser nesse momento, de que tem que ser comigo ali brincando. Então eu acho que é uma coisa que às vezes passa batido, né? Nossa, eu tô aqui refletindo, revendo todos os meus atos e desde que ela começou a brincar até agora que tá com 4 anos, achei sensacional. Eu tenho certeza que você também tá refletindo. Eu acho muito importante você compartilhar esse vídeo com mães e pais, porque a gente tem que saber respeitar a vontade deles, a gente tem que saber brincar com eles, sem fazer muito comando, aceitar as vontades também e respeitar quando eles querem brincar sozinhos. Eu amei. Obrigada por trazer esse tema e até a próxima. Muito obrigada, até.